Oi, se você ainda não me conhece, eu sou Letícia Belia. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui você vai aprender a destravar conversas difíceis para concentrar sua energia na conquista da vida que você mais deseja. Eu sou psicóloga e comunicóloga com experiência de mais de 10 anos e aqui eu vou trazer conhecimentos práticos para que você se sinta à vontade em conversas e situações que hoje são desafios para você. Ninguém me deixa falar. Quando eu tento falar, todo mundo me interrompe. Não estou duvidando de que é isso que você sente. Mas será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo que está acontecendo? Eu acredito que eu não sou ouvido. Muitas pessoas falam isso. Mas isso é fato ou é apenas uma impressão enviesada? Vamos falar um pouco sobre isso hoje. A interpretação dos fatos cotidianos ela é individual e depende não só das preferências das pessoas e dos padrões que elas vêm seguindo durante a vida, mas também dos repertórios que elas trazem, das experiências que elas trazem. Então, de coisas que hoje em dia elas tomam como realidade, como verdade absoluta, e nem sempre, olhando por outros pontos de vista, é assim mesmo. Você acha isso bom ou acha isso ruim? Porque muitas vezes a gente está lidando com outras pessoas e todas as pessoas vão ter diferentes repertórios e vão estar se comunicando de tal forma que esses repertórios podem até entrar em choque. Você acha bom? Você acha ruim? Qual é a sua opinião sobre isso? Você pode achar isso bom. Nesse caso, provavelmente, você está olhando para o lado de que nós podemos nos unir para atiçar a criatividade um do outro, para fazer novos projetos, para pensar novas soluções, para tocar a vida de uma forma mais harmônica. Agora, quem acha que isso pode ter uma repercussão ruim, provavelmente está focando no lado desconfortável de estar lidando com pessoas com perspectivas diferentes e estar naquela posição de que um deve estar com a verdade, o outro não, e para o outro estar me escutando, ele vai considerar o meu lado e vai aderir a mim. Não necessariamente. Isso pode criar até desentendimentos, mas não necessariamente é assim. Então é delicado a gente afirmar que a gente não está sendo ouvido ou está sendo ouvido, pois pode se tratar apenas de uma impressão baseada em um momento específico. Então, se para você, dentro do que você construiu de repertório de vida, você percebe que você vai estar sendo ouvido só quando você consegue convencer alguém do seu ponto de vista, talvez essa crença que você está trazendo a partir do seu repertório não seja exatamente a realidade. Quem sabe esteja faltando você também ouvir mais a outra pessoa. Ou simplesmente aceitar que são simplesmente dois pontos de vista sobre uma mesma situação e está tudo bem. Eu sei que é difícil isso. Além dos pontos de vista diferentes, porque cada um tem um jeito de ver a vida, também tem muita emoção envolvida. E um dos lados traz uma emoção, o outro lado traz outra emoção, e quando tem mais gente envolvida, vocês já viram a bagunça que pode virar. Quer ver um exemplo? Um exemplo que é muito comum a todos nós no dia de hoje. Conversa por WhatsApp. Você está lá muito bem teclando, responde alguma coisa, quando você vai ver a resposta, a pessoa entendeu outra coisa completamente diferente. Mesmo quando a gente fala por áudio, tem pessoas que usam o áudio falando que o tom de voz, o jeito que você fala faz diferença. E faz. Mas também pode não ser possível o outro escutar, e se o outro não escutar, você que está esperando, acha que ele demorou muito, e por ter demorado muito, não está dando bola. Várias formas de desentendimentos podem acontecer por aí. Então, esse mal-entendido pode virar uma grande confusão.
Já soube de situações como essa? Ou você mesmo já passou por situações como essa? Aí vem a pergunta: mas como saber se de fato você está sendo ignorado ou ignorada, ou se não passa de um mal-entendido? E se for um mal-entendido, como desfazer ele antes que vire um estrago terrível? Claro que existem muitas situações que acontecem com diferentes pessoas em vários contextos, em que problemas como esses podem surgir. Às vezes a gente pensa que tudo isso vai virar um nó na nossa cabeça, que não tem solução, que a outra pessoa é muito difícil, ou que a gente é um fiasco. Tem gente que chega a dizer que quanto mais lida com o ser humano, mais ama os cachorros. Já ouviu falar nisso? Mas não precisa ser assim. Vamos também apresentar estratégias para você usar nas situações em que quiser ter a sua voz ouvida e as suas ideias consideradas. Eu tenho certeza de que você conhece alguém que encara conversas difíceis com a maior tranquilidade. O que é difícil para você, muitas vezes não é difícil para o outro. Como pode, né? Impressionante. Para algumas pessoas, trata-se apenas de uma conversa, enquanto para outras é um verdadeiro drama, ou um impasse do qual preciso se preparar bastante, com bastante antecedência. Ou tem até aqueles que preferem deixar tudo como está, em vez de ter tal conversa difícil. Qual é o seu tipo? Por muitos anos, eu fui do tipo que evitava conversas difíceis. Quando não tinha como escapar, eu ficava semanas e até meses ensaiando mentalmente como seria. Pior, tais conversas costumavam ser sobre o meu futuro e o que eu queria da vida. E isso se tornava um drama para mim, pois eu não queria decepcionar as pessoas envolvidas nisso, né, e que estavam querendo o meu melhor, na verdade, e nem me meter em brigas com quem eu gosto. Nem precisa dizer que eu perdi muito com isso, né? Aí começa a dar tudo errado na vida, aquela primeira conversa difícil que foi evitada se transforma numa segunda conversa difícil, dessa vez completamente inevitável, para colocar tudo em ordem. Só que aí a gente já atrasou a vida, postergou conquistas, perdeu o recurso mais escasso que a gente tem na nossa vida, que é o tempo. Tempo de vida. Você também passa por isso? E quando a gente traz um padrão desses, desde a infância, adolescência, e quando vê, já está adulto e não consegue estabelecer conversas maduras, pois considera elas muito difíceis. Você já percebeu que, seguindo nessa linha, você mesmo estará desperdiçando a sua vida? Você quer ser um sucesso ou vai se contentar em ser o coadjuvante da vida de outras pessoas? Ou pior, um fracassado ou fracassado? Mas eu tenho uma notícia ótima para você. Eu já te contei que por muitos anos eu fugi de conversas difíceis e isso atrasou muito a minha vida, em diversos aspectos. Mas hoje eu estou aqui para te ensinar como mudar esse padrão. Não vou te enganar que é fácil. Eu mesma percorri um longo e tortuoso caminho para chegar num ponto em que eu não fujo mais de conversas difíceis. Foram muitos anos de terapia para saber como lidar com certos relacionamentos, muita leitura, muitos estudos, disposição para construir novos repertórios na minha vida que hoje reforçam que lidar com pessoas não precisa ser amedrontador. Nesse caminho, eu enfrentei a minha timidez e me tornei professora universitária. Também eu superei a minha repulsa em falar ao telefone. Nossa, eu tinha horror ao falar ao telefone. Ainda não é minha preferência, mas eu encaro
muito tranquilamente. Hoje em dia, eu cheguei a trabalhar, eu fui para o Canadá, morei 3 anos no Canadá. E lá eu cheguei a trabalhar com uma terceira participante em uma conversa por telefone, em conversas, uma não, em várias conversas por telefone, entre alguém que falava só inglês, talvez francês, mas eu não falava francês. No meu caso, era com alguém que falava inglês, com alguém que falava português. Às vezes português de Portugal, mas isso aí é uma outra história. E aí eu entrava, simplesmente era uma empresa que me colocava no meio do telefonema e eu ficava escutando o que um falava, repetia para o outro. Escutava o que o outro falava, repetia para um. O tempo todo no telefone. Isso foi um desafio tanto. Para quem não gostava de falar no telefone, eu hoje não posso reclamar mesmo. Agora me diz, quais são as oportunidades que você tem perdido porque você tem dificuldade de se apresentar numa situação de networking, por exemplo? Para quantos eventos você está deixando de ser chamado ou chamada por ser aquele esquisitão, aquela esquisitona que fica no canto enquanto está todo mundo interagindo? Como seria a sua vida se você tivesse avisado aos seus pais que você não seria mais um advogado na família? E, ao contrário disso, você estava pensando em empreender no digital e viajar o mundo inteiro ganhando dinheiro online. Eu não sei onde essa dificuldade de conversar tem travado a sua vida, mas nós vamos destravar isso. A gente vai. Em muitos casos, as pessoas que têm dificuldade em lidar com conversas difíceis acreditam que, se elas se priorizarem, estarão sendo egoístas. São as mesmas pessoas que têm medo de desagradar os outros e acabam dedicando o seu tempo para ajudar os outros a construírem a vida deles e fazerem as coisas que seriam responsabilidade deles fazer. Sem perceber claramente, aquele que prioriza o outro deixa de desenvolver a própria vida e o outro deixa de aprender várias coisas, como administrar o próprio tempo para realizar o que deseja. Um bom ponto para começar é estabelecer o que você quer alcançar na vida. É preciso ter um propósito, que é aquele motivo que é capaz de te colocar em ação. Se você não tiver algo que te impulsione a conquistar na vida, você continuará a fazer corpo mole e a priorizar qualquer pessoa próxima a você que se empolgue por algum sonho próprio, mas que não vai fazer sentido para você necessariamente. Mas só que você vai estar lá, ajudando essa pessoa a conquistar essa coisa, enquanto a sua vida fica em stand-by. Agora me diga, você conhece alguém movido para a realização de um sonho maior? Eu mesma já refiz o meu sonho em vários momentos da vida. Porque você pode refazer o sonho, você não precisa ficar preso, amarrado a alguma coisa eternamente. Então, isso não pode ser uma barreira para você. Porque isso depende de você. Você redefiniu, vai correr atrás do próximo. Por que não? Bom, no meu caso, minha família não é de advogados, mas no caso, quiseram que eu fizesse engenharia química. E eu passei no vestibular de engenharia química, mesmo querendo fazer comunicação, desde meu segundo grau. E eu fiz um tempo da engenharia química, só que realmente eu não me enquadrava. Não me enquadrava naquilo, não me via naquele futuro. E foram 2 anos e meio tentando me enquadrar, só que não tinha jeito. Então, depois de 2 anos e meio, olha o tempo perdido aí, gente. Refiz vestibular, passei para 2 faculdades de comunicação, fiz as 2 ao mesmo tempo, tentando recuperar o tempo perdido, e acabei me formando tanto em jornalismo quanto em publicidade. E eu trabalhei muitos anos em marketing, fui subindo na carreira, até que chegou um momento que eu cheguei num nível gerencial e eu comecei a olhar para aquilo e falei, gente,
isso não está fazendo sentido para mim. Tinha um diretor que todos os dias ou todas as semanas, não lembro mais, ele ligava para cada um dos gerentes. Podia ser qualquer gerente, podia ser RH, podia ser tecnologia, podia ser marketing, podia ser qualquer coisa. Ligava para um gerente e perguntava: quantos seguros você vendeu hoje? Quantos seguros você vendeu ontem? Gente, eu não via sentido nenhum naquilo. Só que eu já tinha uma equipe comigo. E eu ficava, poxa, eu tô vendo muito mais importância na minha equipe estar feliz e satisfeita com o serviço que ela está prestando do que enquanto seguros que foram vendidos ontem. Aí eu percebi, acho que eu estou no lugar errado. Foi aí que eu reformatei mais uma vez a minha vida, já estando na área de comunicação, e eu resolvi estudar, na época, eu estudei coaching. Estudei coaching, me encontrei, achei muito bacana, e porque eu queria lidar com pessoas. Aí eu abri meu consultório, e eu fui muito feliz nessa época. Conheci muitas pessoas incríveis, só que ao mesmo tempo que eu estava trabalhando no consultório, e eu tinha divulgado que eu não atendia pessoas que tinham qualquer questão de saúde mental, começou a aparecer um que outro que tinha questões de saúde mental e falando assim, não, eu tenho tal coisa, mas eu estou sendo tratado por psiquiatra, eu estou fazendo tratamento também com uma psicóloga, mas eu quero ser atendido por você. Aí quando começaram a aparecer esses casos, eu falei, já tenho 2 faculdades, mas eu acho que eu não vou escapar da psicologia. Então aqui, hoje, estou eu, formada em jornalismo, publicidade e psicologia, pronta para ajudar você a encurtar esse caminho que para mim foi bastante longo, mas agora você vai poder ter esse caminho encurtado para ter as conversas difíceis, que hoje são difíceis para você, mas que vão resolver a sua vida, vão destravar vários caminhos para você poder alcançar o que você mais deseja. E o que você pensa? É uma boa ideia? Agora eu quero saber de você. O que é que te move? Você sabe? Se assuntos como esse te interessam, siga o meu canal e comente com amigos seus que você sabe que vão se beneficiar desse conteúdo. Pode chegar, é só o começo e eu vou adorar ter a sua companhia.